Graças e paz a todos, amém? Amém. Vamos colocar de pé para fazer uma oração. Soberano Deus e eterno Pai celestial, Rei de todo o grande universo, te louvamos nessa noite por nos reunir em tua presença, com o objetivo de aprender mais da tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, tem poder de penetração na divisão da alma com o espírito, entre o rim e a medula, que é apta para discernir as intenções do coração e da mente, e que não há nenhuma criatura encoberta diante dele, e antes todas as coisas são nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. E te pedir nessa noite, meu Senhor, a sabedoria, não a sabedoria humana, carnal e diabólica, mas aquela que advém do trono da sua graça, aquela da qual Tiago nos exortou: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos está literalmente no lance rosto de ser dado. E com fé te pedimos nessa noite para que tu possas abrir a luz do nosso entendimento, que não seja eu falando aqui na frente, mas o teu Espírito Santo nos conduzindo por meio das revelações da sua palavra, para que possamos aprender, Senhor, a despertar um relacionamento vivo e vívido com a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podeis tomar o vosso assento. Glória a Deus. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos dar seguimento à nossa quarta aula, né? A nossa quarta aula do projeto O Estudo dos Métodos. No decorrer dessas aulas, a gente aprendeu coisas essenciais, né? A gente aprendeu coisas que já começamos a colocar em prática. Por exemplo, a gente falou sobre o texto base, né? O que é o texto base? É onde nós iniciamos uma história, é onde essa história inicia, esse assunto inicia, e é onde ele termina. E nós escolhemos um texto base para ser, né, a base de nossa análise e a base de nossa aplicação dos métodos que vamos utilizar hoje, né? Essas 3 aulas aí que alguns possam ter perdido, elas já estão linkadas lá no nosso canal, no nosso curso lá online. Então quem perdeu essas 3 aulas aí, entra lá, assiste, né? Porque tem conteúdo lá muito importante que vai ajudar no decorrer das aulas. Então todas essas 3 aulas aí serviram, combinaram para esse dia de hoje, onde a gente vai pegar toda aquela informação, né? Que talvez uns tenham entendido mais, outros tenham entendido menos. Vamos pegar essas informações e vamos aplicar dentro do nosso texto base. Qual foi o nosso texto base que nós escolhemos? Alguém lembra? Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 20, 1 ao 43. Só que, embora eu tenha mandado vocês ler do 1 ao 43, hoje nós iremos fazer uma análise apenas até o versículo 30. Melhorou ou não melhorou? Do 43 para o 30 já diminuiu um bocado, né? Então a gente vai aplicar os métodos do versículo 1 ao versículo de número 30, tá ok? Então, para que nós possamos aplicar esse método, ainda existem algumas coisas que nós precisamos entender. Vamos lá. Nosso texto base é isso. É saber aonde o texto inicia e saber aonde ele termina, né? Não ser uma pessoa aleatória na análise da palavra de Deus. Tem gente que quer falar sobre o centurião de Cafarnaum, mas quando vai ver, ele já está em Apocalipse. Então a gente precisa ser objetivo quando o assunto é análise. Então, determinar onde essa história está iniciando, aonde essa história está terminando. Então, por isso, eu pedi para vocês que todos pudessem fazer uma leitura, né, consecutiva do texto base que escolhemos, de 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 ao 30. Quem fez essa leitura por pelo menos 5 vezes até hoje? 5 vezes. 5 vezes. Quem leu mais de 10 vezes até hoje? Mais de 10 vezes. Na primeira aula até hoje. Mais de 10 vezes? Olha. Mas alguém leu mais de 10 vezes? Olha, vocês estão numa mediocridade danada, que o objetivo é ler pelo menos 100 vezes o texto. É verdade. Antes de qualquer pregação, antes de qualquer estudo, antes de qualquer coisa, nós precisamos fazer uma leitura consecutiva, uma leitura diversa desse texto. Por isso que muitas das vezes a gente cai dentro daquele conto do vigário. Qual é o conto do vigário? Eu leio a Bíblia e não entendo
porque você é preguiçoso. Porque você é preguiçoso. Mais uma vez eu volto a ressaltar. Não é a quantidade de informação que a gente lê. Certo? Não é a quantidade de informação que a gente lê. Mas a intensidade com que a gente lê uma informação. Deixa eu passar uma coisa para vocês. Imaginem, irmãos. Se no final do ano, Natal, vamos supor, na virada do ano, eu pudesse dar um presente para vocês. Olha para cá. Eu pudesse dar um presente para vocês. O presente que eu vou dar para vocês é o seguinte. Eu vou dar para vocês 366 conhecimentos diferentes sobre a palavra de Deus. Vocês iam gostar? Hã? Sim ou não? Sim. Estou com boca ou estou mudo? É que Deus falou para Moisés, né? Quem foi que fez o mudo? Às vezes, a maioria aqui seja os mudos que Deus fez. Então, vamos lá. Se no final do ano, no culto da virada, vou colocar todo mundo lá numa fila indiana e vou dar para vocês um alimento, um pedaço de pão, né? Você vai comer aquele pedaço de pão e assim, ó, na tua cabeça vai surgir 366 conhecimentos diferentes. Vocês iam gostar? Sim ou não? Sim. Sim. Agora, você sabia que isso é possível? Sabe como? Alguém pode perguntar como? Como? Aprendendo uma coisa por dia sobre a palavra. Uma coisa por dia. Uma coisa por dia. No final do ano você vai ter 366 conhecimentos. Isso se o ano for bissexto. Né? Se o ano não for bissexto, é 365 conhecimentos diferentes. Então, conseguindo observar que é melhor você aprender uma coisa por dia do que você estudar 10 coisas por dia e não ter entendido nada. As pessoas se vangloriam de não chegar no final do ano e dizer: quantos livros você leu? Ah, eu li a Bíblia inteira. Tá bom, mas me explica isso aqui. Não sabe explicar. Por quê? Porque leu como leu um jornal. Leu como quem leu um livro de Nicolas Sparks. Leu como quem leu um livro de Jojo Bonhães. Né? Não leu com intensidade, não leu com profundidade. Por que eu falei para vocês, ó? A partir de hoje, só existe isso daqui, ó. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1 ao 30. Por quê? Por que eu falei para vocês ignorar todo o resto? Todos os demais livros e focarem única e exclusivamente em primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1 ao 30. Por que eu fiz isso? Para que vocês pudessem pegar a prática de se repousar sobre o texto, ok? E não fazer uma leitura desesperada, uma leitura desordenada. Não, mas focar em um texto. Não, hoje eu vou analisar esse texto aqui, eu quero exprimir, eu quero esmagar, eu quero moer, eu quero tirar todo o caldo, todo o tutano, eu quero saber as revelações que está na vírgula, no ponto e vírgula, na exclamação. Eu quero saber o que está no grego, no hebraico, do aramaico. Eu quero saber tudo que eu posso sobre esse texto. Aí, olha só, dentro de um texto, que hoje vamos fazer uma análise de um texto que tem 30 versículos, dentro de um texto, a gente pode encontrar 100 conhecimentos diferentes. 100 conhecimentos diferentes. Quando eu pedi para vocês fazerem a leitura do texto, o primeiro método de leitura era o quê? A leitura prévia. Era uma leitura para conhecer o texto. Você pega aquele texto, você faz uma leitura dele e você vai perceber que dentro desse texto vai existir ali algumas palavras que você não entende. Aí o que eu falei para vocês? Fez uma leitura, identificou palavras desconhecidas. O que eu tenho que fazer quando eu identifico palavras desconhecidas? Vamos lá. Oi? Anotar numa folha aí? Pesquisar o seu? Então só ali eu já adquiri mais conhecimento. Então vamos lá, eu vou fazer a pergunta que eu fiz na semana passada. Quem aqui pode me dizer, de tantas as vezes que você leu esse texto, uma palavra que na primeira vez que você leu, você não entendeu? Alguém pode me dar? Hã? Alguma alma? Você fala? Cindy também. Calma aí, gente. Ninguém queria falar, e quando fala 3. Não, porque eu anotei aqui. Fala. Vai, Pamela, você fala. Eu não sei se pronuncia é Cindy. Singe. Cingir. É. Essa palavra, calma aí. Essa palavra cingir, você não conhecia até então. Não. Era algo desconhecido para você. O que tu fez? Eu pesquisei.
Tu circulou ela, destacou, eu fui buscar o seu. Significado. E qual foi o significado da palavra? Apertar. Apertar. O que é cingir? Cingir é se vestir. Entendeu? Apertar o cinto. Por isso, que quando... Aonde essa palavra aparece? Ai, cara. Efésios capítulo 6, versículo 10, armaduras. Cingindo os lombos com a verdade. Ou seja, apertando os lombos com a verdade. Aí tu vê, é uma palavra que a gente repete várias vezes, mas a gente nunca para perceber o seu significado. Por quê? Porque a nossa memória se tornou uma memória viciada. Viciada. Como tem gente que não estava aqui, eu vou voltar a trazer esse exemplo de novo. Olha só. Todo mundo fecha o olho. Mesmo exemplo da semana passada. Todo mundo pensa em uma maçã. Qual é a cor da maçã? Verde. Oi? Verde. Agora é primeiro. Mas na semana passada, todo mundo me dizia, a maçã é vermelha. Mas só tem maçã vermelha no mundo? Tá vendo? Quando eu te dou uma informação, teu cérebro está viciado a pegar essa informação e completar ela com aquilo que já tem. Então, essa ideia que eu apresento a vocês é o quê? É o pensamento fora da caixa. Porque vocês, às vezes, estão tão acostumados a ouvir uma ideia que o desenho dessa ideia residual, né? Isso aqui é muito importante, eu tenho que estar sempre repetindo isso aqui, gente. Sobre a ressonância. Assistam a aula sobre a ressonância. Ressonância, para quem não estava aqui, ela é... Quando eu falo com você, eu falo numa frequência, certo? As minhas cordas vocais geram uma vibração, certo? No teu ouvido existe uma coisa chamada tímpano. O tímpano é como se fosse uma bexiga. Quando a vibração sonora da minha voz, ela ecoa pelo espaço e chega no seu tímpano, ocorre uma vibração. Essa vibração gera uma imagem residual. O cérebro identifica essa imagem residual e aí você consegue captar o que eu estou falando. Por exemplo, maçã. Eu falei maçã, a vibração foi no teu tímpano, criou uma imagem residual que já estava lá e já deu para você uma imagem pronta daquilo que significa maçã. Criar, por exemplo. Eu falo criar, o teu cérebro entende o que é criar. Quem é mãe aqui sabe o que é criar um filho, né? Já associa alguma coisa. Mas se, por exemplo, eu falar para você bará, você pode me dizer o que é bará? Bará porque já está em outro idioma, já é em hebraico. Bará significa criou também. Se eu falar para vocês, no princípio, o teu cérebro identifica o que é um princípio, o que é o início de alguma coisa. Mas se eu falar de Bereshit, ou Bereshit, para vocês, o teu cérebro não vai identificar porque está em outro idioma. Então você observa que existem imagens residuais, já estão conectadas no nosso cérebro, que quando você ouve ou lê uma informação, ela já te dá uma ideia momentânea. Ela te dá uma imagem residual. E eu quero que vocês aprendam a ignorar essa imagem residual. Por que, Charles, eu preciso ignorar essa imagem residual? Porque essa imagem residual ela é viciosa. Como é que eu faço para ignorar essa imagem residual e criar uma nova imagem residual? É pegando essas informações, que até então para você é desconhecida, buscando o seu significado. Então você vai buscar dentro dos seus significados informações que vão melhorar o rascunho. Imagina que quando você lê um texto, você tem um esboço ali, o rabisco. Quando você lê pela segunda vez, já viu os pintores? Eles vão pintando, é só um rabisco, não tem nada por ali. E ele vai pintando, de repente ele pega uma outra cor. À medida que você vai lendo, à medida que você vai identificando elementos que são desconhecidos e buscando os seus significados, o rascunho, o esboço, vai se tornando uma obra-prima. Pode parecer que não, mas um dia a Mona Lisa foi um rascunho ridículo. Até o dia em que ele concluiu a obra e se tornou a bela Mona Lisa. Pode parecer que não, mas um dia a Capela Sistina foi um monte de rabisco. Até que Michelangelo terminou a obra, virou aquela maravilha. Entendeu? Então, quanto mais informações eu adquiro, quanto mais informações eu agrego no meu entendimento, mais capacidade de despertar. A segunda coisa que eu pedi para vocês que é o quê? O nosso imaginário. Entendeu? Por isso que você pega um texto, você começa a ler o versículo 1, chega nos 10, você fala, meu Deus, tipo ali lá atrás. Tu não sabe. Por que você não sabe? Porque você não tem imagem residual suficiente na sua cabeça.
Por isso que você olha para um texto escrito, te dá sono, te dá cansaço, te dá fadiga. Não é divertido. Mas você vê uma pessoa que tem uma riqueza de imaginação, que tem uma riqueza de conteúdo, de informação na mente. Essa pessoa, quando fala sobre um livro, ela fala, caraca, eu li, o livro foi maravilhoso. Ela fala de uma forma que você fala, meu Deus, é uma chatice. Como é que para ela pode ser tão maravilhoso? Porque ela tem uma quantidade enorme de informações que quando ela lê, ela não precisa parar. Meu Deus, o que é isso? Já viu pessoa que lê livro americano? É fulano de tal. Aí, quando chega no nome da cidade, a pessoa fala, é Harvard Minister, né? O nome do ator, o ator Bruno. A pessoa não pronuncia, por quê? Porque não tem informação suficiente para pronunciar, para entender o significado daquela coisa. Então, foram duas lições que eu passei para vocês até hoje. A primeira, leitura seletiva, termos e expressões desconhecidos. Fazer a leitura do texto, encontrar o significado das palavras que são desconhecidas para agregar o quê? Conhecimento dialético na sua cabeça. Segundo, pedir para vocês fazerem uma leitura imaginativa. O que é uma leitura imaginativa? É eu conseguir fechar os meus olhos, depois de ter lido diversas vezes esse texto, e não precisar, e conseguir visualizar tudo o que está acontecendo dentro do texto. Então, essa é a leitura imaginativa, né? Você precisa, depois de toda essa análise, de todo esse trabalho, toda essa quantidade de leitura, vai chegar um ponto onde você vai poder fechar o teu olho e você vai visualizar o que está acontecendo. Você não vai mais ficar refém do texto. Alguém pergunta assim, Charles, da onde tu tira tempo para fazer as coisas? Eu falo, não preciso. Eu não preciso carregar a Bíblia debaixo do sovaco para poder desenvolver um texto. Eu não preciso estar sentado para poder desenvolver um texto. Por quê? Porque eu fiz uma quantidade muito boa de leituras daquele texto. Eu já desenvolvi, eu já pratiquei o meu imaginário, eu já consigo imaginar qualquer coisa, eu sei onde está a pedra, eu sei onde está a cidade, eu sei a distância de um exército para o outro, eu já sei tudo que está acontecendo, eu fecho os olhos e sei onde está cada coisa. Eu sei onde está o gramado, eu sei onde está a flor que está falando ali, eu consigo fechar os olhos e consigo visualizar todos os elementos. É isso que eu quero de vocês dentro da leitura imaginativa. Que vocês fechem os olhos e pensem, o que está acontecendo, o que tem dentro da barraca de bem-andade? Vamos lá. Se eu perguntar para alguém aqui, o que tem dentro da barraca de bem-andade? Comida. Oi? Mais o quê? Ah, Mais o quê? Só coisa lógica que vocês estão me falando. ele está embriagando, a bebida não quer voltar. Tinha 32. É isso. Olha uma informação importantíssima que vocês deixaram passar. Tinha 32 reis. Se tinha 32 reis, tem uma informação que não está sendo falada. Se tinha 32 reis, logo tinha 32 tronos. Se tinha 32 reis, logo tinha 32 tronos. Entendeu? Agora, como é que esses 32 tronos estavam organizados dentro da barraca de bem-andade? O texto não fala. Se o texto não fala, aonde eu tenho que buscar essa informação? Na cultura. Na cultura. O que a cultura informa? A gente tem a própria Bíblia referenciando isso no céu. Nós temos o rei maior, Deus, né? E 24 tronos ao seu redor. Então, provavelmente, dentro da tenda de verdade é a mesma coisa. Entendeu? Um trono, que era o rei bem-andade, o rei maior, o rei dos reis ali para eles, e os demais reis à sua volta, comendo diante dele. Então, olha como é que eu criei um imaginário que não havia informação, mas a partir da cultura eu prescutei. Olha, então é isso que eu quero. Terceira coisa que eu pedi para vocês, vamos lá. Primeira, leitura seletiva, termos e expressões desconhecidas. Segundo, leitura imaginativa. Terceiro, exercício da narrativa textual. O que é o exercício da narrativa textual? É eu conseguir narrar essa história, narrar o meu texto base, contar essa história de uma forma tão simples que até uma criança consiga me entender. Ok? Então pegar esse... Será que se eu pedir, tu vai pegar teus filhos, botar na cama para dormir, papai e mamãe, me conta uma história. Será que você conseguiria contar essa história para o teu filho
de uma forma tão simples, mas com detalhe, com emoção, com dicção, com avidez, que o teu filho, meu Deus do céu, vai, conta mais, conta mais. Aí fala, não, dorme que amanhã eu te conto mais. Imagina. Esse é o objetivo central. Então, 3 coisas eu ensinei para vocês no decorrer dessas aulas. Selecionar palavras desconhecidas, despertar o imaginário, né? E o exercício da narrativa textual. O exercício da narrativa textual é feito como? Primeiramente sozinho. Os maiores pregadores pregavam para cadeiras, pregavam para milharais, pregavam para árvores, pregavam para vacas, cachorros. Aquela ali era a igreja deles. No meio do mato, ali pegando com mosquito. Então você precisa de um tempo sozinho, você e a palavra, para poder praticar ela verbalmente. Ok? Então, até aqui fizemos um resumo bem feito das nossas 3 aulas. Agora, hoje nós vamos entrar na nossa aula prática, em nome de Jesus. Vai ser hoje. Vamos lá. Então, hoje a primeira coisa que a gente vai fazer na nossa aula prática, gente, é a leitura seletiva. Ok? É a leitura seletiva. Aí você me pergunta assim, Charles, o que é leitura seletiva? Aí botei aqui, ó. É aquela feita para destacar todos os elementos com valores lógicos. Charles, valores lógicos do quê? O que é um valor lógico? Existem 3 principais valores lógicos que eu estabeleço aqui, baseado na palavra que diz. Vamos lá. Primeiro valor lógico, um valor de consolação. O que é um valor de consolação? São partes escritas para confortar aqueles que estão passando por tribulações, por meio de uma esperança que superabunda aquele momento de aflição. Então, o que é um valor lógico que tem valor de consolação? É um texto dentro da Bíblia que está sendo direcionado a uma classe de pessoas que estão passando por uma tribulação, ok? Que estão passando por uma tribulação, que estão passando por uma aflição. E dentro desse texto, ele vai nos apresentar o quê? Uma esperança maior. Tem a tribulação? Tem. Tem a luta? Tem. Mas o texto vai nos apresentar uma esperança maior. Aí eu coloquei aqui como exemplo 2 Coríntios capítulo 4, do 17 a 18. E se não me falha a memória, é: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a mesma consolação possamos consolar outros. Se não me falha a memória, foi esse texto. Alguém pode conferir para mim? Por favor. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Se não me falha a memória, foi esse. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. O segundo valor lógico, gente. Até que alguém tenha uma dúvida sobre o que é o valor de consolação? Hã? Alguém? Olha, eu preciso da dúvida. Se não tiver dúvida, tem dívida. Se não tiver dúvida, não tem evolução. Tá? Eu preciso da dúvida. Então vamos lá. O valor de consolação são textos que consolam pessoas em tribulações. Alguma dificuldade de entender isso? Por meio de um elemento, né, que superabunda aquela aflição. Então você está passando, por exemplo, por uma perda. Né? Por exemplo, quando Paulo fala sobre a morte, os crentes que morriam, em 1 Coríntios capítulo 15, aí Paulo, para consolar, por que vocês estão tristes pelos que morreram? Não sabeis que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e que nós estaremos para sempre com o Senhor? Então, tinha um problema, que era a morte, mas daquele problema ele trouxe uma solução que superabundava. Quer aqui, ok? Ok? Vamos lá. Segundo valor, valor de exortação. São partes escritas para corrigir aqueles que estão se desviando da verdade do Evangelho. Exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 a 13. Então, o que é o valor de exortação? É uma palavra que vai corrigir. É uma palavra que vai pegar quem está se desviando da verdade e vai chamar ele para o conserto, para trazer de volta. O texto referenciado é onde Paulo descobre, através da família de Chloe, que na igreja de Corinto estava tendo o quê? Facção. Um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Demas. Aí Paulo chama eles de insensatos, manda eles se converter e entender que ninguém é de Paulo, ninguém é de César, ninguém é de nada. Somos todos de Cristo. Entendeu? Então é uma palavra ali que exorta, que traz a pessoa a se posicionar. A gente precisa entender isso aqui, para que quando a gente destacar as partes,
saber identificar que cada parte ali está oferecendo para nós um desses valores. Entendeu? Porque, por exemplo, você está numa parte que tem valor de consolação, mas você está ali, ó, rebentando a igreja. Mas aquela parte ali não foi feita para você bater na igreja, né? Exortar a igreja, puxar a orelha da igreja. Foi feita para você consolar quem está passando por tribulação. Então, se a gente não tiver essa destreza, essa ciência de perceber quando o texto está consolando quem está passando por tribulação, ou quando ele está repreendendo quem está se desviando da verdade, a gente corre o grande risco de cair dentro de uma heresia, falar aquilo que o texto não está dizendo, e a gente precisa ser fiel ao texto. O terceiro valor é o valor de edificação. Edificação são partes capazes de fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, o amor. Exemplo, Romanos capítulo 4, 20 a 25. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos romanos, os romanos estavam passando por uma tribulação muito grande, perseguição. A fé deles, a esperança deles, estava se esmorecendo, porque o tempo estava passando e nada parecia acontecer. Então ele usa um exemplo aqui nesse texto do patriarca Abraão, que Abraão não esmoreceu da fé, não duvidou da promessa de Deus, né? Por incredulidade, porque já tinha mais de 100 anos de idade. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, porque ele estava certíssimo que aquele que prometeu não só era fiel para prometer, mas também era fiel para cumprir todas as promessas. Então ele está edificando a fé dos irmãos, né? Ele está trazendo aqui o exemplo de alguém que, passando pelo mesmo período de espera, mesmo período de dificuldade, teve paciência, confiou em Deus e recebeu a sua bênção. Então vamos lá, falamos sobre esses três valores: valor de consolação, exortação e edificação. Vamos lá, 2 minutinhos para poder tirar dúvida. Alguém tem ainda alguma dúvida sobre esses valores? Alguém? Você, o que é o valor de consolação? Se tem dúvida, por que não pergunta? Você, o que é o valor de edificação? Se não tem dúvida, por que não pergunta? Você, o que é o valor de exortação? Se não tem dúvida, por que não pergunta? Se a gente não colocar a nossa dúvida para fora agora, a gente não vai para casa com mais um conhecimento, a gente vai para casa com mais uma dúvida. Entende? Irmão, é um exercício de troca. Eu preciso que vocês me deem suas dúvidas para que eu possa passar para vocês o meu conhecimento. É um valor de troca. Aí eu passo para vocês a minha dúvida, vocês passam para mim o conhecimento de vocês, aí a gente está trocando informação. Mas enquanto eu permanecer tímido e não colocar para fora a minha dúvida, eu nunca vou conseguir evoluir. Eu nunca vou conseguir evoluir. Eu quero que você entenda que esse vai ser o maior adversário de vocês. Essa timidez. Esse momento de timidez, de vocês não colocarem para fora as suas dúvidas. Agora todo mundo vai para casa com as dúvidas. Porque eu já falei isso, mas tem coisa que eu preciso estar sempre repetindo. Eu não vou conduzir ninguém pelo caminho. Ok? Não esperem um guia para o caminho. Eu só vou mostrar o caminho das pedras, ó. Eu sou que nem a mulher do Uber. A 600 metros, vire à direita. Na próxima rua tem uma bifurcação. Desvie para a esquerda para sair do trânsito, está engarrafado. Houve um acidente na frente. Eu sou só a mulher do Uber aqui, meu filho. Tá? Eu não vou pegar na mão de ninguém. Eu não vou forçar ninguém. Quem vai chegar onde você... Quem vai chegar no final do objetivo que vocês vieram aqui é vocês mesmos. Se vocês não colocarem para fora a dúvida, vocês voltam para casa com a dúvida que vocês trouxeram e com as dúvidas que vocês vão adquirir aqui. Porque para cada resposta obtida, surge no mínimo 10 dúvidas diferentes. Então, a conta não é fácil, tá? Então você aí que tem boca, mas não fala, vai voltar para casa pior do que chegou aqui, com a sua dúvida. Aí lá na rua, o ímpio vai te perguntar e você vai dizer, não sei. Não sei. Eu podia ter perguntado naquele dia, hoje eu saberia, né? Vamos lá. Você mesmo. Vamos lá.
Esses valores são chamados de valores lógicos das partes. Mas calma aí. O que são essas partes? Né? A gente está falando de valores lógicos das partes, mas o que são essas partes? As partes são os conjuntos, as partes são os conjuntos de assuntos e acontecimentos que compõem as partes. Falei muita coisa, não disse nada. Mas vamos lá. Exemplo. O nosso objetivo hoje é falar sobre acontecimentos, tá? Mas vamos entender primeiramente qual é a diferença de assunto para um acontecimento. Vamos lá? Todo mundo aí abre a sua Bíblia na primeira carta de Tiago, capítulo 1. Primeira carta de Tiago, capítulo 1, está lá no final. Primeira carta, todo mundo achou? Primeira carta de Tiago, capítulo 1. Vamos lá. O que é um assunto, irmãos? É quando o escritor inicia falando de um tema. O escritor inicia falando de quê? De um tema. Vamos me dar um exemplo de um tema aí? Vamos lá. Você me dá um exemplo de um tema. Uma palavra. Fé, esperança. Qual já? Fé. Vamos lá. Um tema, Nicole. Me dá um tema. Tema, qualquer tema. Qualquer coisa. Tema. Amor. Esperança. Perseverança. Você, me dá um tema. Qualquer tema agora. Prova. Amém. Você, irmã, me dá um tema aí. Cuidado, meu Deus do céu. Cuidado. Você, me dá um tema. Sabedoria. Perfeito. Vamos lá. Então, observa que o escritor, ele está desenvolvendo um tema. Ok? É quando o escritor falando de um tema e logo depois de desenvolvido, ele passa a falar de outro assunto. Então, acontece muito isso nas epístolas. Né? Já percebeu quando você lê uma epístola, lê uma carta? O escritor começa falando de fé, quando você vê ele está falando de esperança, quando você vê ele está falando de sabedoria, quando você vê ele está falando de alegria, quando você vê ele está falando de morte. Então, às vezes, embola a nossa cabeça. Por quê? Porque dentro de um único capítulo pode ter diversos... De novo, para você acordar do sono. Dentro de um único capítulo pode ter diversos assuntos. E esses assuntos geralmente estão dentro dos textos, das cartas, das epístolas. Ok?